Fala, meu povo! Bom, hoje a gente vai tentar responder uma pergunta de uma forma bem simples, né, bem objetiva, de uma questão que parece que ainda é um problema para muitas pessoas entenderem, que é o seguinte: o que é pecado? Bom, parece uma coisa simples, né? Porque você poderia responder assim: pecado são as coisas ruins que a gente faz, né? Inclusive tem até umas listinhas de coisas que a gente faz, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Criaram aí até o pecado capital, né? E tem uma listinha de coisas que a gente acha que aquilo ali é muito ruim e a gente chama de pecado. Mas a gente tem que pensar o seguinte: o que a Bíblia diz sobre o que é pecado? Porque a gente vê que tem um pouquinho de confusão na seguinte questão. Por exemplo, quando diz assim, você já deve ter escutado: Jesus morreu pelos seus pecados, ou pelo seu pecado. Aí você pode pensar: como assim? O que significa isso? Que pecados foi que eu fiz? Será que é por algum tipo de pecado específico? Será que tem alguma coisa que eu fiz que não entra? Como é que funciona isso? E outra coisa que também você pode escutar é: o pecado nos separa de Deus. Aí você fica pensando: poxa, o que significa isso, né? Quando eu faço alguma coisa errada, Deus sai de perto de mim? Como é que funciona isso, né? Então, se a gente for pensar na Bíblia, a gente tem que tentar juntar tudo que ela diz sobre esse tema para a gente tentar chegar numa conclusão. Porque muitas pessoas pegam um texto que está ali falando sobre alguma coisa, aí está falando pecado ali, aí tem uma listinha de alguma coisa, aí ela, opa, então isso aqui é a lista de coisas erradas que a gente não pode fazer. E acaba tirando uma conclusão, e o pessoal, muita gente tem esse pensamento sobre pecado, né? Que pecado seria uma lista de coisas erradas. Mas vamos lá. Vamos tentar pensar na Bíblia, eu vou tentar resumir de uma forma bem simples o que é essa lógica do pecado. E eu acredito que vocês vão perceber que não é uma coisa muito complicada de entender. E que quando você entende ela dessa forma, parece que fica mais fácil entender do que a Bíblia está falando. Quando fala que separa de Deus, que Jesus morreu pelos pecados e tal, parece que fica mais fácil entender assim. Bom, pensa no seguinte. Vamos lá, pecado. O que significa essa palavra? Não vou entrar em detalhes, mas ela é uma lógica mais ou menos assim. A palavra em si, ela tem um significado que tem a ver com aquela ideia da flecha. Imagina uma pessoa tirando uma flecha e ela erra o alvo. Essa é a ideia do pecado. Só que não errou o alvo, a pessoa escolheu errar o alvo. Ela tinha que acertar no meio e ela falou assim: eu vou acertar fora. E ela joga a flecha fora do alvo. Então essa seria a lógica do pecado. Para a gente entender então o que a Bíblia diz sobre pecado, eu vou criar uma historinha aqui. Imagina o seguinte, uma historinha aqui fictícia. Pensa assim: nossos bisavós estavam ali caminhando e de repente eles viram um buraco e pensaram assim: vamos entrar dentro desse buraco? Só que antes de entrar eles pensaram assim: pode ser que quando a gente entrar a gente não consiga sair. Imagina que lá dentro não é muito bom, mas a gente vamos lá entrar para ver como é que é. E aí eles entraram. Depois que entrou, dito e feito, né? Não conseguiram mais sair e se arrependeram amargamente de ter entrado ali dentro. Só que eles não podiam fazer nada para sair. Já entrou, escolheu entrar ali dentro, e o importante é isso: eles escolheram entrar lá dentro. Entraram ali dentro, pronto. Aí nasceram nossos avós. Eram os bisavôs, nasceu os avós, nasceu nossos pais, nós nascemos, e aí nasceram nossos filhos, e assim vai. E todo mundo ali dentro do buraco. E não adiantava nada que a gente pudesse pensar em fazer, era impossível a gente conseguir sair dali dentro pela nossa própria força. Então, dentro dessa lógica, dessa historinha, a única opção era alguém que estivesse fora desse buraco, criasse uma forma para tirar a gente dali de dentro. Então, imagine que surgiu alguém lá fora do buraco e falou: opa, vocês estão aí dentro, eu vou bolar aqui um esqueminha para tirar vocês daí. E ele criou uma forma de tirar a gente dali de dentro. Criou uma solução para poder tirar toda a nossa família que estava ali dentro. Só que quando ele fez isso, parece que a grande maioria não quis, por vários motivos. Uns que tinha medo, né? Imagina ali, dentro a maioria já tinha nascido ali dentro, nunca sabia o que era fora do buraco. Tinha medo de sair, não sabia como é que era lá fora. Outros ficavam desconfiados em relação a essa pessoa que estava tentando tirar e ficava: poxa, o que esse caboclo está querendo com a gente, tirar a gente daqui de dentro? O que será que ele quer? Outros ficavam desconfiando: isso aí é conversa, não vai tirar nada não. Outros desconfiavam sobre o método, né? Imagina lá, se ele fez uma escada, falou: eu vou subir nessa escada, nada, vai que esse negócio quebra aí no meio do caminho, isso aí é conversa. E outros também, você pode imaginar vários motivos, né? E outros simplesmente pelo fato que já estava acostumado ali dentro.
já nasceu ali, já estava habituado, já gostava dali, passou até a gostar. Mesmo que via que ali não era uma coisa boa mesmo, né? Quando analisava e via que aquilo ali não era legal. Ah, já estamos acostumados, vou sair daqui nada, não sei nem como é que é lá, deixa quieto. Então, mais ou menos é essa história que a Bíblia vai dizer para nós que aconteceu com a gente de verdade, né? Com a raça humana. Quando ela vai narrar a história da raça humana até para explicar essa questão do pecado, é uma história mais ou menos igual essa ilustração que a gente fez. Só que aí no lugar de família a gente vai olhar lá aquela história do Adão e da Eva, né? Que foi o primeiro casal. E resumidamente, para não ficar nenhum buraquinho nessa lógica de pecado, quando Deus cria tudo, faz todo o universo, a Bíblia vai dizer pra gente que era tudo perfeito e harmônico. Tudo. E a última coisa que ele cria foi o ser humano. Só que quando ele cria o ser humano, um detalhe foi que ele deu pro ser humano o direito de escolher. O ser humano não era uma coisa, um robozinho, né? Ele deu pro ser humano o direito de escolha. Só que quando se cria a escolha, tem um detalhe importante. Para que a escolha exista, precisa haver opções. Não tem como falar, vou te dar direito de escolher se não tem opção de escolher. Então a primeira coisa é isso. Imagina outra hipótese, né, para entender essa ideia de escolha, que é preciso ter opções. Você chega dentro da sorveteria. Você vai na sorveteria, chega lá, só existe um sabor de sorvete. Você não escolhe. Você chega lá e pega aquele sabor e pronto. Não tem opção. Mas se você chegar lá e tiver duas opções de sabor, aí sim a escolha passa a existir, porque você pode escolher um ou outro, escolher os dois, fazer o que você quiser. Mas a partir do momento que existem opções, aí passa a haver escolha, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu ali com Adão e com a Eva. Se você já sabe um pouquinho da história, né? Tem a história a história da maçã, né? Que na verdade não era maçã, não tem nada a ver com maçã, que a Bíblia não fala que fruto que era, só fala que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas enfim, quando Deus dá essa opção, ali no início, que ele cria essa opção de escolha, junto com a escolha tinha que vir, com cada opção tinha que vir as regrinhas que tinha essa opção e as consequências que ia ter para cada opção. E ali ia dar duas opções, né? Como a gente conhece um pouquinho da história. A primeira opção era eles permanecerem naquele estado que eles estavam, que era perfeito, era harmônico, que eles já conheciam, estavam ali, tinham plena comunhão com Deus ali, estava tudo perfeitinho. Então a primeira opção era permanecer naquele estado. A segunda opção era experimentar ali o fruto do conhecimento do bem e do mal. E se assim eles fizerem, já foi advertido para eles. Ó, se vocês fizerem isso aí, vocês vão morrer. Guarda bem essa ideia, porque isso aí a gente vai conversar em outros assuntos. A consequência principal dessa escolha era a morte. A princípio era o quê? Vocês vão se tornar mortais. Que parece que a mortalidade não era para fazer parte da nossa história, né? Da raça humana. Então, morrer. E assim foi. Eles escolheram, né? Então, a consequência principal foi essa. Só que depois de escolher, eles perceberam que o negócio era muito pior do que se imaginava. Era igual a historinha lá do buraco, né? A hora que entrou lá e achou que era de um jeito e foi ver que o negócio era muito pior do que se imaginava. Porque não era só a questão da morte, né? Tudo foi afetado, porque a segunda opção anulava a primeira. Então, toda aquela vida que eles tinham antes, se eles escolhessem a segunda opção, eles sairiam dela. Então, eles não estariam mais naquela primeira opção. Tudo foi afetado em consequência disso. Não só a mortalidade passou a fazer parte da vida do ser humano, mas tudo, né? Tudo foi afetado. Tudo a respeito da vida do ser humano, corpo físico, a parte espiritual, emocional, tudo que você possa imaginar foi afetado. Não só isso, mas toda a Terra. Os animais, as plantas, planeta Terra. E aí você vai pensando um pouquinho mais na Bíblia, você vê que até o universo todo foi afetado por isso. E chegou até Deus, até o próprio Criador foi afetado por isso. A gente vai perceber isso quando a gente conversar um pouquinho sobre a questão de Jesus, né? Você vai ver que o próprio Criador foi afetado por essa segunda opção de escolha que o primeiro casal lá teve, né? Bom, então, pensando nisso, aí a gente pensa então no pecado. O que seria o pecado? Pecado não seria um ato que você faz ou uma listinha de coisas erradas que você faz, mas é o estado natural que todos nós estamos. A partir daquela primeira escolha, toda a descendência passou a estar dentro desse estado. Por isso que eu ilustrei aquela historinha do buraco lá, que os antepassados entraram lá dentro e quando foram nascendo já estava tudo ali dentro. Então, quando a gente pensar em pecado,
você não pensa numa listinha de coisas erradas ou certas que se faz, né? Que quando você faz a opção errada, isso aí é pecado. E a listinha de coisas certas seria coisa boa. Não, tudo é pecado. Tudo é pecado. É o estado natural que a gente está, é o buraco que a gente está. Então, essa é a lógica que a Bíblia vai construir pra gente quando ela trata da questão do pecado, né? Aí você pergunta, aí essa listinha então de pecados que a gente comete aí, que a gente sabe, se eu matar, se eu roubar, se eu fizer isso, aquilo, seria pecado. Na verdade, isso aí não é o pecado, isso é a consequência do pecado. É mais ou menos fruto, né? Tem até um texto da Bíblia que vai falar sobre isso, fruto da carne, né? Ele está falando a mesma lógica, aí começa a dar uma listinha de coisa. Mas é como se fosse assim, você tem um pé de manga, qual que é a fruta que ele dá? É manga. Então quando você vê a manga, você sabe que o pé de manga é pé de manga por causa da manga, né? Então por causa da consequência do fruto. Então, quando a gente pensa em pecado, seria mais ou menos essa lógica, né? Essa lista de coisas que a gente dá nome de pecado, na verdade, seria uma consequência do pecado, que é o estado natural que a gente está. Então, se a gente parar e pensar nessa questão, aí todo o Antigo Testamento faz sentido para nós, que todo ele foi escrito justamente para provar isso para o ser humano, para deixar bem claro para a raça humana o seguinte: vocês estão numa situação ruim, em todos os sentidos, tudo, não tem nada que aproveita, não tem nada de bom, tá tudo complicado. Tá? E esse estado é o estado do pecado. E ao estar nesse estado, vocês estão longe de Deus. Vocês estão num buraco que vocês escolheram entrar ali para se afastar de Deus. E isso não tem a ver com a nossa vontade, tipo com escolha, né? Você fala, eu escolhi ser bonzinho, eu escolhi ser ruim. Não, nós somos pecadores, nós estamos nessa condição, ok? Então, isso aí seria a lógica quando a gente parar para pensar em pecado. E só para finalizar, só para te dar uma ideia, né? Talvez você pode ter ficado às vezes com... será que é bem assim? Será que a gente é tão ruim assim? Será que tudo que a gente faz é mal? Só um exemplo. As leis, né, que a gente cria, são uma prova de que a gente é mal. De que o nosso estado natural, ele é mal. Porque se a gente fosse bom, se a gente fosse justo e cometesse algumas coisas ruins, não tinha necessidade da lei. A lei é uma prova evidente para nós de que nós precisamos forçar a gente a criar coisas que a gente determina como certa e errada, obrigar as pessoas a obedecer e criar punições para que as pessoas obedeçam aquilo que sabem que é certo. E mesmo assim a gente faz errado, né? Mesmo assim a gente burla a lei o tempo inteiro. E pior ainda, a gente ainda cria leis falando que aquilo ali é bom, sabendo que é ruim, para proteger a própria maldade que a gente tem, né? E os próprios criadores da lei aí nem andam debaixo da lei, né? Então, é uma coisa bem interessante de se pensar, né? Pensar na lei como uma prova nossa de que a gente é pecador. Então, resumindo, pecado não é uma lista de coisas erradas que se faz, mas é o estado natural que a raça humana tá, ok? Então, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão de Jesus e como que resolve essa situação, se tem como resolver ou não, como é que fica toda essa condição aí, né? Mas isso aí fica para o próximo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão de Jesus depois, como é que é essa lógica aí, como é que ele tentou tirar a gente desse buraco, né?